satisfação estar aqui mais uma vez nesta casa que nos acolhe com tanto carinho. Hoje nós vamos falar um pouquinho, fazer umas reflexões acerca desta parábola, a parábola do festim das bodas. Nada mais é do que Jesus falando a uma multidão acerca de um casamento. E Jesus, pedagogo, como ele era, ele utilizava as coisas cotidianas para que ele pudesse falar das coisas espirituais. E quando ele utilizava mesmo essas coisas cotidianas, que através das parábolas ele falava, ele levava o povo a pensar, a fazer reflexões. Essa parábola, nós compilamos ela do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá em Mateus, mas ela também é encontrada em mais 2 evangelhos. Aí nós compilamos do livro de Mateus. E vamos ver o que essa parábola nos fala na sua ipsilítem, integralidade, para que depois nós possamos ver de que forma a doutrina espírita codificou os ensinamentos desta parábola. Jesus estava lá, junto com a multidão, e ainda falando por parábolas, ele disse, quando perguntaram para ele o que era o reino dos céus. Nós vamos até o fim da parábola e depois nós retornamos para que a gente possa entender à luz da doutrina espírita. Ele disse, o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram a ir. O rei despachou outros servos, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhe haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se lhe tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então, disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois às encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes, bons e maus. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Mas não parou por aí. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entrastes aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. E aí é que haverá pranto e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos os escolhidos. Vocês viram como é que é? Mataram aqueles que foram convidar e no final das contas, nem todos puderam permanecer no casamento. E aí eu pergunto para vocês, o que Jesus, na verdade, queria ensinar
com esta parábola? Primeiro, ele queria ensinar as pessoas a pensar. Eram ensinamentos do cotidiano. Por quê? Porque o casamento, na época dos hebreus, era uma coisa muito interessante, gente. Um casamento durava dias. Tem uma outra coisa. Toda vez que falem o homem com a vida espiritual, ele de lado, andando com a vida espiritual, também sempre se fala no sentido de um casamento, de bodas. Então, Jesus queria mostrar um sentido oculto nisso, que era a essência geral, a essência final. E aí veio o Espiritismo e começou realmente a decodificar. Observem, os primeiros convidados foram aqueles convidados que eram pessoas próximas do rei, que eram as pessoas que estavam na estima do rei. Quem era esse rei? Imaginem, quem era esse rei? No sentido espiritual falando, quem é esse rei? Deus. Deus tinha primeiramente o povo hebreu, que ele chamou para esse festim, que era aquele povo que já era iniciado. O povo hebreu na época, gente, era o único povo que acreditava no Deus único. Era um povo monoteísta. Os outros todos eram politeístas, acreditavam na existência de muitos deuses. E aí Deus mandou chamar aquele povo. Só que o povo hebreu, ele recebeu a visita dos profetas. No Velho Testamento está completo, cheio de observações em que os profetas foram desprezados, foram apedrejados, foram manietados, inclusive o próprio Jesus foi desprezado, os seus ensinamentos foram colocados de lado e ele foi inclusive morto. Então a parábola se refere a isso aí. Depois, Deus mandou chamar mais outros convidados. E aí ele já calmamente disse, venham, está pronto. E foi aqueles que foram, cada um para sua casa, cada um cuidar do seu negócio, que era justamente aqueles hebreus, no início, os primeiros, que estavam ligados principalmente às coisas materiais. Olha só, na época, os hebreus estavam escravizados, massacrados pelos romanos primeiro. E depois, eles mesmos entre si, se massacravam. Existiam muitas seitas que eram separatistas. A Bíblia fala muito nos fariseus e nos saduceus, que eram aqueles que viam a coisa não com a essência, mas com a forma. Ou seja, eles esperavam um Messias que viesse tirar eles da situação de estarem subjugados aos romanos. Para começar, eles esperavam um Messias que viesse com espada, que viesse com um exército, destruísse os romanos para que eles ficassem vitoriosos. A vitória que eles esperavam era essa. E aí a própria Bíblia diz assim, afinal, Deus não prometera a Abraão a posteridade, a sua posteridade vai cobrir toda a terra. Então eles se aferravam nisso. Deus tinha que cumprir, mandar um Messias para eles, vingador. Aí veio Jesus, com a sua fala mansa, com seus ensinamentos de amor. E aí eles ficaram totalmente confusos, principalmente fariseus e saduceus na época. Bom, a própria parábola fala que o rei se tomou de cólera e mandou contra eles os seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. O que ele quis dizer? Acordem, gente.
Acordem. Deus está aqui chamando vocês amorosamente. Vocês estão sofrendo. Vocês estão sendo massacrados. Vocês estão sendo dizimados por conta do orgulho. Por conta de que vocês querem coisas materiais, do materialismo. Acordem. E mesmo assim, o povo não entendeu na época. Em seguida, foram chamados todos. E aí, nós vamos nos reportar aos primeiros cristãos. Aqueles que, através do chamado de Paulo, que Paulo, vocês sabem que foi o apóstolo dos gentios, ou seja, ele viu que com os hebreus não abria caminho, o coração dos hebreus estavam endurecidos, e aí ele resolveu abrir o caminho para o coração de todos, dos bons e maus, dos gentios, daqueles que nunca tinham ouvido o evangelho, daqueles que estavam necessitados da verdade, estavam com fome de amor. E aí ele começou justamente a pregar, que é esse que a parábola diz, os bons e os maus. Os servos saíram pelas ruas e trouxeram os que iam encontrando. A disseminação do evangelho de Jesus, gente, ela é tão grande, ela é tão ampla, que ela atingiu o mundo inteiro. Que ela, quando Jesus passou o seu evangelho para a humanidade, foi tão forte a sua mensagem, que o mundo se dividiu em antes do Cristo e depois do Cristo. Mesmo matando o mensageiro, a mensagem ficou imortal. Essa é a verdade. Nesse mundo, não tem quem não conheça o evangelho. O evangelho está disseminado para todos. Mas veio a questão da túnica nupcial. Não basta você conhecer. Você tem que se revestir da túnica nupcial. A cada vez que nós encarnamos, nós usamos uma vestimenta, que é o nosso corpo. Nem sempre o nosso coração está puro. Nem sempre nós estamos com a alma limpa. Se revestir da túnica nupcial naquele momento, para a parábola, seria: você está com o seu coração puro, você está com o seu coração preparado para receber o evangelho. E nem sempre aqueles que ouvem estão preparados. Por isso que ele disse: vocês têm que se revestir da túnica nupcial. Por que você não está vestido? Você está no festim? Que festim é esse? Eu pergunto para vocês. Que festim seria esse? Se nós formos levar em consideração que isto aí, essa parábola é uma parábola do cotidiano levado para a vida espiritual. Esse festim seria o reino de Deus. O bem-estar, a festa que nós sentimos no coração quando nós estamos bem. O festim seria os mundos espirituais que nós vamos, quando nós formos, se nós aqui nesta terra vivermos e vivenciarmos bem o evangelho. Se nós procurarmos ser verdadeiramente filhos de Deus. Se nós procurarmos verdadeiramente seguirmos o caminho do nosso guia e modelo. Quem é o nosso guia e modelo? Jesus. Jesus é o único guia e modelo que nós podemos focar e seguir. Claro que nós ainda estamos muito longe de chegar lá no exemplo do nosso guia. Mas nós somos aprendizes dele. E como aprendizes, nós temos a obrigação de olharmos as lições. Quando um professor está numa sala de aula, ele passa as lições para o aluno. Nem sempre o aluno absorve tudo de uma vez. É necessário, às vezes, ele ir para casa e estudar um pouco mais.
Quantas vezes nos é passado um problema de matemática ou de gramática e que nós não entendemos e que depois nós vamos para casa pesquisar um pouco mais. Assim somos nós. O Cristo nos deixou o exemplo. Ele nos deixou a lição. Cabe a cada um de nós buscar esta exemplificação e colocarmos em nossas vidas. Nem sempre conseguimos, é verdade. Porque ainda somos muito inferiores. Nosso coração ainda não está limpo. Nós ainda não estamos com a túnica nupcial que deveríamos estar. Mas nós temos que nos esforçar para que a gente possa ser digno de entrar nessa questão do festim das bodas. Porque nós somos herdeiros. Nós somos herdeiros do Pai. Em nós, quando Ele nos criou simples, Ele nos criou sem entendimento, mas Ele colocou em nós o germe de tudo que é bom e que é belo. Não duvidem, não. Nós temos DNA divino em nós, espíritos que somos. Nós somos capazes de atingir a perfeição. Não a perfeição que Deus tem, mas uma perfeição relativa a Ele. Nós somos capazes. Cristo foi criado também, igual nós, simples. E Ele seguiu os ensinamentos e chegou lá naquela perfeição, que hoje é nosso guia e modelo. Então, quando Jesus disse, vós sois luzes, ele disse claramente. Ele não quis dizer que nós ainda vamos ser luzes. Nós somos luzes. Ele quis dizer que em nós existe um potencial divino. Que se nós deixarmos este potencial brotar, ele vai fluir, ele vai florescer e nós vamos ser capazes de atingir a plenitude, a felicidade. Quem de nós não quer felicidade? Todos nós queremos. Todos nós almejamos a felicidade. Nossa alma almeja a felicidade. Nós, espírito que somos, almejamos o bem-estar, o festim das bodas. Nem sempre estamos preparados para entrar nele. Mas almejamos. É verdade ou não é? Quem de nós não quer? Todos nós queremos. Então, a doutrina espírita nos mostra que essa parábola, ela é uma parábola realmente muito cotidiana da época, mas que ensinava coisas profundas. Infelizmente, os próprios hebreus, que eram chamados povo escolhido de Deus, se achavam o povo escolhido de Deus, não entendeu. E como Jesus era pedagogo por excelência, as parábolas dele, eu não sei se vocês observam, que ao varar os tempos, ao passar dos tempos, ela vem cada vez mais sendo interpretada ao fundo, graças a Deus. E a gente já não está mais se atendo só às imagens, só aquilo que diz de forma muito clara ali do cotidiano. Mas hoje as pessoas estão buscando interpretá-la ao fundo para que possam retirar a essência. E por que muitos há chamado, mas poucos os escolhidos? Todos nós, de uma forma ou de outra, já ouvimos alguém falar para nós do Evangelho. Todos nós, de uma forma ou de outra, já nos conscientizamos que nós temos o nosso modelo e guia. Todos nós, de uma forma ou de outra, sabemos que o caminho é do amor. Não sabemos? O caminho é do amor, é do perdão. Quem assistiu o filme Kardec? Ele diz claramente, fora da caridade não há salvação. Ele não diz fora da igreja não há salvação. Ele não diz nada disso, ele diz fora da caridade não há salvação. E o que é caridade? Caridade
Segundo o entendimento de Jesus, era benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição do outro e perdão das ofensas. Ou seja, é tudo aquilo que Deus colocou em nós, em essência, e que nós temos que trabalhar em nós para que ela possa fluir. Porque nós ainda somos muito próximos da nossa origem. Ainda temos muitas imperfeições que impedem o florescimento das nossas virtudes. Quando nós deixarmos essas virtudes florescer, outro ensinamento de Jesus, o joio e o trigo, deixar crescer os dois juntos. Não tira um antes do outro, porque um precisa solidificar o outro. É o que acontece conosco. Nós sabemos que muitas vezes nós ainda precisamos um pouco da raiva. Ter raiva ainda é bom, gente. Ter medo ainda é bom. O que nós não podemos é deixar que estes sentimentos menores nos dominem. Nós temos que entender que nós somos filhos de Deus, que nós temos capacidade de vencer muitas das nossas imperfeições. Ter raiva, você ficar zangado, você ficar aborrecido, é natural, no estágio em que nós estamos. O que nós não podemos é deixar que esse animal interior que existe em nós avance no pescoço do outro. Isso nós não podemos mais. Ou então que nós fiquemos anos e anos remoendo uma mágoa que alguém fez para nós e que nós não temos condições de perdoar. E aí a gente fica preso naquela situação. Não é a pessoa, não, somos nós. Na hora que a gente perdoa, a gente se liberta. Se a pessoa de lá não me perdoou, é entre ela e Deus. Se eu perdoei, é entre eu e Deus. Então, só isso que nós temos a pensar. Por isso, porque nós ainda temos muitas imperfeições, muitos são chamados, muitos ouvem o Evangelho, muitos entendem, mas poucos fazem questão de cuidar, de cumprir. Mas nos dias de hoje, gente, essa parábola é válida? O que vocês acham? Tem correlativo com os nossos dias, com os dias que nós estamos passando? O que é que vocês acham? Vamos ver. Em nossos dias, como aproveitar os ensinamentos desta parábola? Nós sabemos que nós estamos passando por uma transição. Sabemos? Transição, vocês sabem, é o momento que se arruma a casa. Como é que a gente arruma uma casa? Primeiro a gente desarruma tudo, depois a gente arruma, não é isso? Nós estamos nesse período de desarrumar. Deus está consentindo espíritos de todas as ordens virem reencarnar. Para quê? Para que eles possam se arrepender. Para que possam entrar em consonância com as suas leis. E aí, esses espíritos estão reencarnando. Uns seguem aquilo que foi proposto lá no mundo espiritual. Outros, como a gente esquece, vêm para a Terra e começam a bagunçar. Começa a criar situações adversas, ferir o irmão, matar, roubar, destruir. Esses esqueceram o compromisso que adquiriram lá no mundo espiritual. Então, como Deus é magnânimo, olha só a bondade divina. Tu vais reencarnar, tu aí, vai reencarnar. Tua tarefa é essa, essa, essa. Eu chego aqui, eu descumpro tudo. Eu vou desencarnar neste processo de transição. Vou para o mundo espiritual e aí lá o choro
e o ranger de dentes é que vai me dizer: fostes para a terra, tivestes condição de na terra fazeres alguma coisa de bom, nada fizestes, ao contrário, fizestes o mal. Vais agora reencarnar em outros mundos, menos adiantados. Vais agora chorar um pouco, vais agora fazer uma reflexão sobre o que fizestes, para que tu possas um dia ser digno de voltar a reencarnar na Terra. Paraíso perdido. E aí, nós temos a responsabilidade hoje de cuidarmos da nossa vida espiritual. A Terra vai passar por um processozinho. Abalos sísmicos, processo de mortes coletivas, desencarnes coletivos. Isso tudo faz parte do processo. Quando a Terra se renovar, que ela vier como planeta de regeneração, irão habitar nela aqueles que querem o bem, que desejam o bem e que se esforçam no bem. Não são espíritos superiores, não. São espíritos que fizeram sua reflexão e já acordaram. Então, o que é que diz? Predita foi a transformação da humanidade. E vos avizinhais do momento em que se dará. Momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Nós já temos muitas pessoas que passaram por aqui auxiliar o progresso. E continuamos tendo. Nós podemos citar Gandhi, nós podemos citar Chico Xavier, nós podemos citar Madre Teresa de Calcutá, nós podemos citar Irmã Dulce, nós podemos citar hoje esse Papa que está tentando unir os povos, que está espalhando o amor. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Ou seja, vai ter que encarnar aqui espíritos melhores, para que a Terra possa sofrer sua transformação final. Então, os espíritos dos maus que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas, todos, então, Allan Kardec já dizia, o progresso vai se fazer. Seja com os homens, seja sem os homens e seja apesar dos homens. Porque esses que praticam mal estão detendo o progresso. Mas o progresso vai se fazer. Então, irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento. Está lá no Livro dos Espíritos, última questão, 1019, São Luís. A questão do choro, a questão do ranger de dentes, a questão de não estar revestido da veste nupcial, a questão de não participar do festim das bodas. Deus conosco.